Que comece o mimimi, ou melhor, a aula do segundo ano. E hoje nós vamos falar a respeito dos fenômenos ondulatórios. Corre que vai começar a aula. Alguns desses fenômenos ondulatórios a gente já viu com a luz. A gente já viu quando estudou a luz. Mas só que a luz é um tipo de onda. A gente já viu também na aula passada, né? A luz é um tipo de onda eletromagnética. Então, é só para você ficar ciente de que alguns dos fenômenos que nós vamos estudar agora, nós já vimos com a luz, porque a luz é um tipo de onda. E esses fenômenos são generalizados para todo tipo de onda. O primeiro deles está aí já mostrando, né, um golfinho. Como é que o golfinho faz para localizar um cardume de peixe, que é seu alimento? É a mesma estratégia utilizada, aliás, pelo morcego, por exemplo. Ele emite um som. Esse som geralmente é inaudível ao ser humano, depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele emite um som e ele capta a volta desse som. Olha aqui, ele vai captar a volta desse som. Então, o som é uma onda, não é isso, gente? O som é uma onda. Como era que eu chamava o retorno de uma onda? Certo? Eu emito uma onda e ela volta. Então, o retorno de uma onda é denominado... Cadê a canetinha? Está aqui, ó. É denominado reflexão, é o retorno de uma onda para o meio do qual ele é proveniente, ou seja, de onde ele partiu. Então, o eco, por exemplo, a gente já vai estudar o som, mas o eco é o resultado da reflexão de uma onda. Eu grito, estou emitindo uma onda, essa onda vai bater em algum obstáculo e em determinado momento vai voltar e eu vou escutar a minha própria voz. Isso é o eco. Então, é basicamente o que está acontecendo aí com o golfinho. Então, acontece com o som, acontece com a luz, acontece com ondas em cordas, por exemplo, que é o que a gente vai ver agora, que é um dos assuntos que é muito cobrado em exercício de vestibular e de Enem, por exemplo, que é a reflexão de pulsos em cordas. Não deixa de ser reflexão, certo? A onda volta. Então, quando você vai estudar reflexão em pulsos em corda, você tem que prestar atenção basicamente onde é que a corda está presa, ou se ela está presa, certo? Aqui nós temos uma corda cuja extremidade está fixa, certo? Ou está preso, está fixo aqui, ó. Vou botar fixa porque estou falando de extremidade, certo? Então, a extremidade da corda está fixa. Aqui não, aqui eu tenho uma argolazinha que pode vibrar. Então, a gente diz que está solta, certo? Pode vibrar, fixa e solta. Qual é a diferença da reflexão nesses dois casos? Você só tem que prestar atenção nisso. Se ela estiver fixa, veja bem, a onda vem para cima, quando bater aqui, ela inverte e volta para baixo. Então, a reflexão ocorre com o que a gente chama de inversão de fase. A onda, ela inverte completamente, certo? A reflexão com extremidade fixa ocorre com inversão de fase. Ó, a onda vinha aqui para cima, ela vinha... Quando chegou aqui, bateu, inverteu a fase, aí volta para baixo. E quando a extremidade pode vibrar, a extremidade solta, certo? Extremidade livre, o que acontece? A onda vem aqui para cima, vem, que chegou aqui, volta para cima também. Não há inversão de fase, certo? Não, a onda não inverte a sua fase, não inverte a sua amplitude. Pronto, somente, gente. Então, basta... Ah, professor, tem que decorar os dois. Obviamente só tem dois, eu só preciso decorar um, né? Fixo, inverte a fase. Pronto, aprende isso somente, gente. Então, quando o pulso vem numa corda cuja extremidade está fixa, ocorre inversão de fase. Quando decorou isso, a gente vai inclusive resolver um exercício daqui a pouco sobre isso. Certo? Isso é a reflexão de qualquer tipo de onda. No caso aqui, a reflexão de ondas em cordas. Tá? Refração, a gente já viu que é refração também, não vimos? Professor, a refração não é quando eu estou usando uma lente? É, porque a luz atravessa. Olha só, a palavra aí é atravessar. Vamos botar um slide. 2, aliás, reflexão, retorno. Vai e volta. Refração é quando ela vai e atravessa um obstáculo. Certo? A luz, no caso aqui, vou generalizar, a onda atravessa o obstáculo. A onda atravessa o obstáculo. De novo, a gente vai usar como exemplo aqui a luz, que atravessa o vidro, que atravessa a água, que atravessa o diamante, blá, 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 um monte de coisa aí. Mas eu posso usar, por exemplo, o som. Quando você está numa piscina
Você mergulha, tá lá embaixo, eu posso gritar aqui. Você vai escutar pouco, né? Porque a gente não tem fisiologia biologicamente falando, para escutar sons embaixo da água, mas você vai escutar alguma coisa, não vai? Então quer dizer que o som, ele atravessa, ó, sai do ar para a água. Se alguém gritar lá fora, você vai escutar. Pouco, mas vai escutar. Isso é porque a luz, o som ou qualquer outro tipo de onda, eles costumam atravessar de um meio para o outro. Quando isso ocorre, eu tenho a refração. Um detalhe da refração do som é que ele ocorre mesmo em camadas de um mesmo material. No caso aqui, o ar. Certo? Eu peguei aqui essa fonte do Clube Quark, que eles estudaram, fizeram um estudo sobre isso. Foi o único que eu encontrei em português. Mas é o seguinte, você tem uma fonte, certo, que está emitindo som. O que acontece num dia normal? Certo? Num dia normal. Esse som ele vai se dispersando pelo ar. E o que acontece em dia frio? Que aqui fica uma camada mais densa, o ar frio, ó, fica aqui embaixo. Lembrando disso, inversão térmica, né? Você tem uma fonte de som, o som não se dispersa e ele vai caindo. Isso quer dizer o quê? Em dias frios, é mais fácil você ouvir uma pessoa gritando à distância do que em dias quentes. Em dias quentes há uma dispersão maior. Então, até mesmo em camadas de atmosfera ocorre a refração do som. A mesma coisa com a luz, né? Lembra que eu falei das miragens que ocorria por causa da refração da luz? Então, a mesma coisa ocorre com o som. O som também ele se refrata em camadas de atmosfera, desde que elas tenham densidades diferentes. Então, em um dia quente, você grita, a tendência com a pessoa, quanto mais distante, você não escute, né? Mesmo que o som viaje numa velocidade maior, como a gente viu, é até mais propício. Mas só que ela vai viajar para cima, por exemplo. Ela dispersa mais rápido. E em dias frios, não. Difração. Olha aí, a gente não tinha visto ainda com a luz, embora ocorra com a luz também. Mais um fenômeno, anotou? Reflexão, refração e agora difração. O que é difração? A difração é o seguinte, gente. Capacidade que as ondas, eu não vou falar só da luz e do som, capacidade das ondas, qualquer tipo de onda, de atravessar um obstáculo, de contornar um obstáculo. Então você fala atrás de um muro, atrás de uma parede, isso é bom para quem tem casa conjugada, né? Eu aqui estou dando aula, meus vizinhos lá estão escutando as aulas de graça, mas... E o som é capaz de contornar os obstáculos. Você consegue ouvir através das paredes. Aí vai dizer, mas por que a luz não contorna? Porque para que haja um contorno é necessário que a abertura, por exemplo aqui, a onda, certo? Não sei se aqui é luz ou som. Som, basicamente isso aqui deve ser água até, certo? Quando faz uma onda aqui em água. Eu tenho uma pequena abertura aqui, vocês estão ligados, né? Que isso aqui é uma pequena abertura. Então o que ocorre? Essa abertura aqui, a abertura por onde vai passar a onda, ela tem que ser igual ao lambda. Lembram do lambda? Comprimento de onda, que parece um Y de cabeça para baixo da aula passada. A abertura tem que ser mais ou menos igual ao comprimento da onda que você quer. Como o som tem um comprimento de onda muito baixo, então geralmente o som ele faz isso. A luz não, né? Certo? A luz, por exemplo, ela não... Você não consegue ver uma pessoa através de um muro, por exemplo. E consegue ouvir a pessoa através de um muro. Porque o comprimento de onda do som permite fazer isso. Eu não sei que decorado, confesso. O comprimento de onda do som a gente teria que calcular, mas eu não vou perder tempo agora não. Saibam só que a abertura, para que ocorra esse tipo de coisa aí, ó, que vocês estão vendo na imagem, tem que ser igual ao comprimento de onda. Para que ocorra essa difração por uma fresta, por exemplo. Quando você pega um CD, um DVD, hoje em dia a gente já quase nem usa mais, mas você tem aí a reflexão, né? Quem diz que é o arco-íris. Isso ocorre por conta da difração também, gente. É que o CD, o DVD, ele tem micro-ranhuras que a gente nem consegue ver, que é onde ficam gravados os dados. Então, quando a luz bate, ela sofre essa dispersão, essa difração. Então, você consegue ver as cores da luz, certo? Por difração em um CD-ROM,
em um DVD-ROM? O que é que chama CD-ROM e DVD-ROM? Só coisa de velho mesmo, né? Eu. CD e DVD. Né? E olha que ninguém mais nem usa, né? Polarização. Opa, a gente já viu reflexão, refração, difração e agora polarização. O que é polarização? Polarização é um fenômeno que ocorre com algumas ondas, não todas. Porque algumas ondas, elas costumam vibrar em vários planos, né? Em várias direções, em vários planos, como que está acontecendo aqui. Tá vendo? Aqui é a luz, né? Luz não polarizada, em inglês aqui. Então eu tenho aqui luz não polarizada. Então eu coloco aqui um filtro. Sabe? Como se fosse uma passagem. E só a onda que vibra naquele plano que eu quero é que vai passar. Eu só vou enxergar, por exemplo, aqui está vindo uma onda verde, azul e uma laranja. Quem estiver desse lado aqui só vai enxergar a luz na direção aqui, no plano laranja, só essa luz laranja. Então isso aqui é o que chamo de luz polarizada. Ela está vibrando num só plano, certo? No caso aqui, ó, certo? Esse exemplo vertical, pode ser na horizontal também ou onde eu quiser. Aqui eu tenho o que eu chamo de filtro polarizador. A polarização ela é usada, por exemplo, em óculos 3D de cinema. Tem um exercício sobre isso que a gente vai fazer ainda na aula de hoje. E é muito utilizada também pelos fotógrafos. Por mais que você tenha, hoje em dia, a coisa do digital, de trabalhar com Photoshop ou com outros softwares aí que alteram e muito a sua fotografia, dando um ar bem mais profissional, quem é fotógrafo mesmo sabe que existem vários tipos de filtro, né? Tem um filtro com densidade neutra e o filtro polarizador. É no filtro mesmo, galera, como se fosse uma lentezinha que você coloca encaixada antes da lente ou depois da lente da própria câmera, certo? Depois do vídeo da lente. Então, isso aqui ó, não tem nenhum recurso digital não. A foto estava desse jeito, sem o filtro polarizador, e ficou do jeito aqui da direita. O filtro polarizador, o que é que ele faz? Ele capta a luz em uma só direção, a gente acabou de ver. E isso faz com que seja minimizado todo tipo de luz refletida que eu não quero. Você sabe que fotografia é brincar com a luz, certo? É saber lidar com a luz. Quanto mais você conhece dessa parte de física de ótica, mais você sabe fotografar. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular e a câmera, não sei o que lá, ou uma câmera muito cara, pensa que é fotógrafo. Fotografia é mais do que isso. Fotografia é conhecer, inclusive, as leis da física. Para você saber fotografar um bom retrato, certo? Embora muita gente ache que esse termo retrato é antigo, não é. Certo? Retrato é um recorte daquele momento que você está fotografando, por exemplo, que está retratando. Então você nota como a fotografia ela ficou melhor sem nenhum recurso digital, certo? Evita principalmente quem usa filtro reflexo, quando você quer tirar uma foto de um lago, por exemplo, sem reflexo. Você usa muito o filtro polarizador, porque fica ainda com reflexo, mas fica um reflexo até um pouco mais natural. Dá para ver o fundo da água, olha só como a fotografia perde um pouco do brilho. É só mexer com brilho. Não é. Tá? Perde um pouco do brilho, porque está tirando a reflexão que vem por outros planos, como a gente já falou. Superposição de onda. Parece água. Eita, superposição. Parece água tirada aqui de quadrinho, né? De super-herói, não. Certo? É superposição. Esse super aqui é no sentido de sobreposição de onda. Colocar uma onda em cima da outra. Colocar uma onda passando, certo? Por outra no mesmo meio. Quando isso ocorre, vai haver uma soma de uma soma dessas ondas. Certo? Você vai somar, era o R que eu queria colocar aqui, somar ondas no mesmo meio. Para que isso ocorra, elas têm que estar na mesma fase, lógico, mas geralmente aqui para ensino médio a gente trabalha só com isso. Certo? Superposição de ondas são ondas que se propagam no mesmo meio e que vão gerar uma só onda enquanto elas se encontram. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada? Olha aqui, eu tenho duas ondas, nesse primeiro momento, duas ondas vindo uma enquanto a outra. Uma vai passar pela outra. Certo? Aqui é lógico, elas vão passar depois. Aqui tem 3, elas vão passar e vai voltar ao normal. Mas enquanto elas estão passando aqui, o que acontece? Vou chamar aqui de A e de B, as duas amplitudes.
Aqui eu vou ter a soma de A mais B. Certo? A e B você vai somar, então você vai ter uma grande onda aqui que é igual à soma das ondas pequenas. Isso aqui, quando ocorre, a gente diz que é uma interferência construtiva. É quando as ondas se somam, certo? Gerando um sinal maior. Sempre lembrando que as ondas aqui estão passando, né? Passam pela outra, somou e depois continua passando, depois que elas se somaram. Certo? Onda não é uma coisa estática, está estática aí que eu estou ensinando para vocês. Então, o que é interferência construtiva? Quando as ondas se somam, gerando uma amplitude maior. E o segundo caso, eu tenho duas ondas aqui de fases diferentes. Quando eu digo fase é porque uma está para cima e outra está para baixo. Vou chamar aqui de novo de A e B para você entender melhor nesse segundo exemplo. Quando as duas passarem uma pela outra, veja aqui, ó, duas ondas para cima, aqui digamos tinha 2, tinha 3, aqui vai ficar 5. Aqui tinha 10, tinha 20, aqui vai ficar 30. Você vai somar. Certo? Interferência construtiva, você soma. Aqui eu também somo, mas é uma soma algébrica, né? Porque uma vai ser positiva e outra vai ser negativa, digamos. Certo? Quando somar, geralmente, uma anula a outra. Certo? No momento que está passando aqui uma pela outra, ó, não vai ter onda nenhuma na corda. Sempre lembrando que aqui elas têm, certo? Estão na mesma frequência, né? A nível de ensino médio. Se eu for se não está em mesma frequência, uma onda é mais esticada que a outra, isso aí para quem vai estudar uma ondulatória mais avançada. Mas aqui elas têm a mesma frequência, então uma vai anular a outra. Então isso aqui é o que eu chamo de interferência destrutiva na superposição de onda. Uma onda anula a outra, anula o valor da outra. Certo? Então construtiva intensifica o sinal e destrutiva acaba com o sinal, ou minimiza o sinal. Certo? Isso acontece com qualquer tipo de onda. Onda de sinal de telefonia, por exemplo, quando tinha linha cruzada. Uma hora você ouvia a voz bem alta da outra pessoa, aí depois não ouvia nada, certo? E nem a sua era transmitida. Hoje em dia, com o sinal digital, isso foi a questão das interferências de ondas foram terrivelmente minimizadas, certo? Graças a Deus. E eu digo terrivelmente, pela primeira vez eu uso essa palavra terrivelmente no sentido bom. Aqui, praticamente hoje em dia, nas telecomunicações, a gente não tem as interferências destrutivas. Vamos aos exercícios, né? A gente viu aí um monte de fenômeno, vamos estudá-los. Então, a figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida. Rígida é a mesma coisa de fixa. Lembra que eu falei logo no início da aula? Fixa está fixada à corda. É lógico que eu não ia usar a palavra fixa duas vezes, né? Então a onda vem, bateu aqui, se está fixo, o que acontece? Inverte a fase. Então, tudo que tiver aqui para cima já não vale. Esses dois aqui não valem. Ele quer saber como é que a onda volta. Tenho duas opções. Certo? Tenho duas opções aqui. Qual das duas será? Certo? A primeira parte da onda que vem é essa reta. Então a primeira que tem que sair é essa reta. Tá aqui, eu saí e depois vem a curva. Então a resposta correta é essa onda aqui. Isso aqui também está errado. A primeira parte da onda que vem é essa reta. Então ela vai bater aqui, vai voltar para baixo. Tá aqui, ó. E depois vem a parte da curva, bate aqui também e volta para baixo. A resposta correta seria o quê? Se fosse letra C, né? A, B, C e D. Letra C, digamos. Mas essa figura aí, todos vocês entenderam. Próxima questão. Quando aplicada na medicina, a ultrassonografia permite a obtenção de imagens de estrutura interna do corpo humano. Lembra o que eu falei? Ultrassonografia, estudo dos sons. Ondas de ultrassom são transmitidas ao interior do corpo. As ondas que retornam, ondas que retornam. A questão morre aqui, ó. Ondas que retornam. Olha aqui, tá matando. Quando uma onda retorna, lembra que eu gravei bem ali no início da aula? Quando uma onda retorna, que fenômeno tem? Mas vamos lá. São transformados em sinais elétricos, amplificados, processados por computadores e visualizados no monitor de vídeo, podendo até ser impressa, no caso, que a gente chama de ultrassom, que está errado, chamado de ultrassom. Ali é a imagem gerada por ultrassom. Essa modalidade de diagnóstico por imagem baseia-se no fenômeno físico denominado... Qual é o fenômeno que faz uma onda, não só a luz, não só o som, retornar à fonte, gente? Retorno. Reflexão. Não tem nem quando correr aqui, ó. Reflexão. Letra C. E seremos aprovados. O resto aí tá tudo errado, não é nenhum desses fenômenos aí. Questãozinha aqui que eu fiz uma modificação para ficar divertido. Em Cabedelo, dois vizinhos fofoqueiros
conversam mesmo separados por um muro. Eita, pô, internet da fofoca. No cabelo dele tem muito. Então tem dois vizinhos fofoqueiros conversando. Menina, tu visse, não sei quem casada saindo com um bar 10 horas da noite. Voltou só no outro dia. Pronto, aí a fofoca rola. Certo? Então, ainda quer ser candidato desse jeito. Então, os meus fofoqueiros estão lá conversando, eles são separados por um muro. Mesmo tem aqui um muro, mesmo assim, Zefa conversa. Tem aqui um muro, e aqui é Zefa. Certo? Blá, 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 blá. E o outro, blá, 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 respondendo também. Oi. Tu visse? Aqui tem um muro aqui atrapalhando. Mesmo assim, aquele muro bem construído que tem aqui em Cabedelo, né? Que se der um tremor de terra, derruba tudo. Mas está aqui o muro. Então, os dois cabos aqui estão conversando, mesmo com esse muro. Qual é o fenômeno que permite isso? Eu já falei para vocês, hein? É o fato da comprimento de onda aqui do som permitir isso. Ele está contornando um obstáculo. Então, quando contorna um obstáculo, isso é chamado de difração. Difração, gente. Tá aí. Difração. Certo? Aí para vocês. O som é uma onda mecânica de natureza mecânica. Tá meio estranho isso. O som é uma onda de natureza mecânica. Vamos colocar assim, né, gente? Vamos buscar esse mecânica, senão fica meio estranho essa questão. O som é uma onda de natureza mecânica e de propagação longitudinal. Assinala a alternativa abaixo que contém fenômenos que podem ocorrer com as ondas sonoras. Agora são fenômenos que ocorrem apenas com o som. Certo, gente? Polarização. Disse a vocês que polarização não ocorre com o som. Por quê? O som ele sai em apenas uma direção, em apenas um plano. Então, polarização cai fora. Onde tiver polarização, já corto. Pronto. Ou é a letra B ou é a letra E. E letra E está repetida aqui. Festival de erro. Mal aí, viu, gente? Sublimação também não, nem absorção, condução, ionização. Ionização, certo, gente? Ionização é um fenômeno químico, até na química e físico, que faz com que ganhe. Então isso aqui está errado também. Então a resposta correta por eliminação é a letra E, né? Vamos só conferir. Interferência pode ocorrer com som? Pode. Certo? Se você estiver falando aqui, outra pessoa estiver falando, você não consegue distinguir, às vezes, o que eu estou querendo falar, mas tem muita gente conversando, né, na sala de aula normal. Então, confere, o som sofre. Reflexão ocorre, por exemplo, eco. Refração, a gente acabou de ver, né, o som passa de um meio para o outro, o cara está dentro da piscina, consegue escutar o que eu estou falando. E difração, a questão dos vizinhos lá conversando, mesmo assim, o som passa de um vizinho para o outro contornando o muro. Resposta correta, a letra E, de helicóptero. Cada lente dos óculos 3D do cinema possui um filtro diferente. Uma das lentes filtra as ondas na vertical e a outra na horizontal e vertical. Dessa forma, cada olho recebe uma imagem diferente. E o cérebro une as duas imagens. Por isso que se você tirar o óculos, você não consegue, certo, ver, como eu diria assim, com clareza um filme 3D. Formando uma terceira imagem, tá, no cérebro da gente mesmo, que possibilita a percepção de profundidade na cena. O famoso 3D, né? A questão de altura, largura e, no caso aí de cinema, profundidade. Assinale a alternativa correta em relação ao fenômeno óptico que ocorre no óculos 3D, permitindo a criação da imagem em terceira dimensão. Ocorre a difração da luz? Não. Reflexão da luz também não. Reflexão ocorre que eu vejo o óculos, né, por reflexão, certo? Mas não é a reflexão que faz com que eu enxergue o filme em 3D. Ele está perguntando aqui o que é que permite a criação da imagem em terceira dimensão, em 3D. Então a resposta correta, letra C. O filtro ao qual ele está se referindo aqui é um filtro polarizador. Certo, gente? Opa, já acabei a aula. Estou com pressa hoje, hein?
Mas é isso mesmo, letra C, e com isso, aí eu acabo a aula. Perdão pelos erros que teve na aula de hoje, eu estava meio aqui exaltado. Por hoje é só, tenha um bom dia, até a próxima aula.